Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar de A Entrevista com o Vampiro, a série. Essa primeira temporada que estreou domingo e que está maravilhosa. Esse primeiro episódio, gente, foi uma coisa assim... Pá! E hoje eu começo a falar tudo que eu achei desse episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. E também nos siga nas nossas redes sociais. Bom, a entrevista com o Vampiro, como o próprio negócio fala da série de um cara, né, jornalista, que está entrevistando um vampiro que conta essa história desde os primórdios dos tempos até o seu tempo atual. E é baseado no livro de mesmo nome de Anne Rice, e que é muito bom. Já teve muito o filme lançado há muito tempo atrás com dois astros do cinema e que eu ainda pretendo assistir. Ele já começa ali já trazendo já o nosso jornalista, a vida dele sendo contada, e depois dessa convocação do Lois, né, de falar com ele novamente para ele poder literalmente conseguir ali relatar toda a sua vida para ele. A gente vê que há uma certa mágoa entre esses dois personagens, mas que no fim acaba meio que se resolvendo, mesmo com aquela revolta do Mol, ele ainda consegue, né, fazer a entrevista como se deve. Eu gosto muito dessa parte porque traz questões bem atuais, traz a questão da própria pandemia em si e também da doença de Parkinson, né, que o jornalista tem, apesar de que em alguns momentos não parecia que ele tinha doença. Então eu quero ver como é que a série vai abordar mais isso pra frente. E também uma coisa que eu gostei muito foi de trabalhar essa questão da própria humanidade do personagem, né? Isso foi bem interessante dessa conversa dos dois, entre um que está doente, que está morrendo, mas que aceita que está morrendo, mas ao mesmo tempo a gente vê que é um personagem que está imortal e que ainda, sabe, quer um resquício de humanidade dentro dele. E isso foi até muito interessante a gente poder olhar, porque mesmo de tudo, né, mesmo apesar de toda essa mortalidade, ele busca ali ter uma certa paz com tudo que ele já viveu ao longo dos anos. E, gente, foi literalmente muito incrível ver esses pequenos momentos assim, da atualidade. Também a questão do próprio local ser o próprio caixão. Gente, que surreal. E ainda mais surreal ainda ele morando nos Emirados Árabes. Olha que loucura, o lugar, vamos dizer, mais quente do planeta no modo geral. E o vampiro simplesmente vai lá, ó, vou ficar aqui, porque se eu tiver que morrer, mesmo sentindo o calor do cão, eu tô bem. Mas uma coisa que eu gosto muito desse primeiro episódio é a questão da narrativa em si. Cara, a gente voltar junto com o tempo com ele, essa voz, essa entrega, sabe? Foi muito incrível, sabe? Como tudo que ele está sendo contado de uma forma tão natural, sem aquele peso, é tão majestoso e gratificante de ver que eu fico até hipnotizado, literalmente falando assim, né, pelo vampiro que é o Lois. E, gente, que história muito forte, ao mesmo tempo reflexiva em alguns pontos. A gente vendo que o Lois, né, do passado, antes de se tornar um vampiro, ele era um cara que era um grande empresário, zelava pela família, ajudava ele tudo que ele precisava. Tinha uns comportamentos ali meio controversos, já que ele era um empresário e negro, então ele tinha que mostrar ainda ser mais forte do que ele era para não passar a perna e nem nada do tipo. E cara, você vê essa questão assim sendo bem trabalhadas, é um pouco forte, mas ao mesmo tempo é importante para a própria história do personagem. E o racismo estrutural sendo mostrado aqui em alguns momentos reforça muito que muitas coisas ainda não mudaram, e naquela época era muito pior do que é hoje. E para acalentar essa grande caos que é a vida do Lois, o Lestat chega para literalmente mudar tudo ali, desde os primeiros momentos ali, ele indiscretamente olhando tudo ali, aquela pequena relação do Lois com o irmão, essa coisa de misteriosamente o Lestat saber de tudo que acontece ali na vida do Lois, e do nada ele pega ali uma das
concubinas, né, dele pra ele. Fiquei do Lois pra ele. Eu fiquei, gente, isso não é normal. Mas ao mesmo tempo a gente vê que o Lois é o escolhido do Lestrade. E foi uma coisa assim um pouco desnecessária, porque a Lily estava ali, mas essa pequena disputa entre os dois assim foi assim, bem interessante. É tipo assim, eu só tenho os dois ali, e o outro tá seduzindo a mulher para ela não ficar, sabe, focando na situação. E, gente, falar um francês ali na situação foi uma coisa assim que me encantou. Eu fiquei, meu Deus, me leva lá pra casa, Lestrade, que eu sou todo seu. E, olha, eu devo dizer que a relação dos dois, mesmo conturbado, né? Mesmo o Lestat ali reforçando aquela questão do racismo, né? Para provocar o Lois, foi um pouco desnecessário, mas seguidamente ali, né? Onde eles vão para um jogatina e o Lestat meio que ajuda ele a ganhar o poker. E para mim foi uma das cenas bem interessantes, não só pela questão de tudo que foi contado, mas trazer à tona a questão do racismo de um outro ponto mais empresarial, onde os caras ali estavam querendo usar e abusar da mão de obra do Lois sem ele ganhar a porcentagem necessária que ele precisa. E para mim foi assim, posso dizer que aquele momento onde o Lestat usa suas habilidades para o tempo e faz ele ganhar foi um dos momentos bem satisfatórios. E o começo da relação dos dois a partir dali foi assim incrível. Eu devo dizer que foi uma coisa bem gostosa de se olhar. A narrativa também vem aqui em peso, sabe? Foi muito bom. Aquela coisa do Lestat, sabe? Seduzir aos poucos sem precisar usar suas habilidades para seduzi-lo, porque o Lois queria, porque queria o Lestat. Então é só uma questão de tempo, de momento para poder, sabe, ficar ali os dois juntos. E cara, quando esse momento chega, eu devo dizer a vocês que foi uma coisa assim, ó, uou! Gente, que cena fogosa, mais gostosa de todos os tempos. Nossa, quando você vê os dois se beijando, aquela entrega, aquela tensão, aquele tesão. Uau, gente. Eu não tenho nem palavras a mais para descrever, porque foi uma coisa que eu queria estar fazendo parte daquele momento. Devo conversar com vocês isso. E, cara, ele se levitando ali foi uma coisa assim. Gente! Olha! Fora do comum, mas foi. Sabe? Muito bom. Eu gostei. Gente, é sério, o que Entrevista com o Porfírio fez com o meu psicológico não está escrito. Mas a partir daqui as coisas meio que ficam mais tensas na jornada deles, onde o Lois leva o Lestat para jantar e eles têm ali uma pequena conversa ali bem interessante no começo, mas que acaba se tornando uma coisa mais complicada quando o próprio o irmão do Lois, né, acaba ali procurando respostas pelo Lestat e usando a religião, né, como uma forma de saber quem é aquela pessoa. E eu devo dizer que foi uma coisa forte, porque a gente acaba conhecendo ainda mais a história do próprio Lestat, entendendo o seu passado, compreendendo um pouquinho as suas ações do futuro. E aqui naquele momento, sendo tudo falado, foi uma coisa de refletir bastante sobre todas as questões que ele passou. E ao mesmo tempo que ele estava falando aquilo, ele estava entrando na mente do próprio irmão do Lois, que foi uma coisa assim meio bizarra, porque ele estava, sabe, quase. E foi muito uau, mas ao mesmo tempo foi boa aquela cena em si, no modo geral, porque agregou muito nos momentos seguintes, né, onde temos o grande casamento da irmã do Lois, que foi uma coisa bem divertida, aquela questão dele, né, e do irmão de dançarem sapateado, foi um momento bem divertido pra gente. Mas seguindo ali, o suicídio
do Paul foi uma coisa muito dolorosa, porque temos uma pequena fala dele onde ele mostra as verdadeiras intenções do Lestat, sem o Lestat falar diretamente ali pro Lois o que ele pretendia fazer nos Estados Unidos, né? Porque ele escolheu Nova Orleans, já que é esse grande centro vampiresco, teorias o que diga, porque realmente essa visão de cenário não muda muito entre um universo e outro, mas foi bem interessante a gente ter essa percepção. E, gente, assim, eu ainda quero, sabe, procurar uma resposta viável, porque eu tenho pra mim que o irmão do Lojo não ia se matar. Mas, naquele pequeno momento que o Lestat entrou na cabeça dele, já foi suficiente para desmoronar tudo. E seja o que ele passou no passado, a grande culpa o fez morrer naquele momento, naquela situação. E o mais bizarro ainda foi a própria série mostrar esse fato todo. É como se fosse assim um pesar para a história do personagem para justificar um pouquinho as suas ações, o que fez se transformar em um vampiro. Isso foi bem interessante de a gente poder estar entendendo ainda mais na história. A gente, a pior coisa para mim é você culpar alguém por algo que é culpa da pessoa indiretamente, mas que ela faz questão de jogar para você se sentir para baixo, fazer pior, para ela literalmente ter um pouquinho de paz. Isso aqui foi o que me revoltou muito na questão da mãe dele em si. Eu fiquei muito chateado com toda essa questão, porque o Luz queria um apoio de mãe e ele não teve, porque ela simplesmente o desprezou. Isso foi revoltante. Eu não tenho nem palavra para descrever o quão irritado eu fiquei com essa situação. E depois de combinando de tudo isso, o Luz vai até a igreja, né, vai primeiro até a Lily, descobrindo que ela morreu, né, devido a um rato que é o próprio Lestat. E ele vai lá na igreja se confessar. Eu devo dizer a vocês aqui que a atuação do ator que faz o Lois foi digna de um Emmy, porque, gente, foi uma coisa fora do comum. Foi absurdo de tão forte. O peso, a carga emocional de tudo que ele estava falando, jogando ali como desabafo pro padre, foi uma coisa inquestionável, foi impecável. Foi uma atuação de 10 a 0 em muitas aí, porque é difícil até conseguir falar quanto a isso. E o Lestat meio assim, sabe, eu não vou fazer você se sentir culpado por tudo que aconteceu. Eu vou comer, vou sugar aqui, drenar aqui o sangue do padre, sabe? E eu devo dizer que quando ele vai atrás do bispo para poder, né, matá-lo, foi uma coisa muito surreal, porque aqui a gente vê os poderes do Lestat tão potencializados que ele não precisa nem, sabe, botar força nesse gente, ó. Ah, ele tá correndo aí, vou deixar ele correr devagar, vou fechar, vou dar uma emoção aqui para, sabe, para ele saber que tá ganhando. E no fim, meus amigos, aquela pausa dramática assim e um soco atravessando a cabeça foi uma coisa arrebatadora. Eu devo dizer a vocês que foi uma coisa muito, sabe, de causar espanto e ao mesmo tempo maravilhoso, porque é isso que a gente espera de uma série vampirística que a gente tá tendo. E o Detetive com Vampiro tá conseguindo fazer tudo de uma forma majestosamente bem. E a conversa do Lestat com o Lois aqui foi muito reflexiva, porque o que o Lestat joga na cara do Lois é tudo que o personagem passou, não só por uma questão familiar, mas também a questão do racismo estrutural da própria época. A escravidão foi uma coisa assim muito forte, e também da questão do personagem deixar de ser ele mesmo a tentar agradar as outras pessoas, sendo que
O que ele mais quer é ter a liberdade de fazer tudo que ele sempre quis fazer. E nossa, você vê que isso foi forte, foi tudo que o Lois precisava, né? Que precisava ser visto, e o Lestat traz tudo isso para ele, ver ele como ele realmente é, e ele se entrega àquela paixão. Nossa, a espada assim. O Lestat fez tudo por amor, para ter alguém ao seu lado, e ele conseguiu. E, cara, doutores, vocês estão de parabéns, porque foi incrível, foi lindo, foi sexy, teve um tesão gostoso que eu adorei. E, meu Deus, essa transformação do Lois em vampiro, né, toda essa questão aguçada dos sentimentos e tudo mais, foi tão bem mostrado. A própria questão até dos olhos sendo mudados ali foi uma coisa fora do comum. E é um final bem emblemático, porque sempre é aquela fase, sabe? Ele se transformar em vampiro foi um fim para um novo começo, sabe? Essa questão de começo, fim, fim, começo. Foi bem forte, certeiro de fechar esse ciclo do primeiro episódio. E, cara, eu tô maravilhado logo nesse primeiro episódio, porque séries assim tem que conquistar no primeiro episódio, e a entrevista com o vampiro consegue fazer isso de uma forma maravilhosa. Eu tô ansioso para o segundo episódio, mas como eu falei, seguindo o calendário prescrito pelo canal americano AMC, não pelo stream, então eu vou seguir aqui fazendo as análises semanais. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos. Comenta aqui o que vocês acharam de tudo que eu falei, também do próprio episódio em si. E também nos siga nas nossas redes sociais. E até o próximo episódio, gente. Tchau.